Estamos aqui iniciando mais uma campanha de Outubro Rosa da Belbelita Beauty. E esse ano a gente não poderia fazer diferente, já que a Sulaia voltou finalmente da Europa, né? Nossa embaixadora há 3 anos do Outubro Rosa. E a gente vai fazer um Outubro Rosa bem diferente esse ano. Esse ano a gente vai focar o nosso Outubro Rosa em vida após o câncer, na superação. E eu quero contar a história da Sulaia para você de uma outra forma, como você não conhece, mas eu tenho certeza que você vai se identificar, vai chamar, vai mostrar para suas amigas, para sua tia, para sua mãe. E eu sei que vai impactar muitas mulheres durante esse mês e o resto do ano também. Para começar, obrigada, Sulaia, não só por estar participando do Outubro Rosa, mas por ter aceitado o convite, que a Sulaia agora é a nossa personal hairstylist aqui no estúdio da Belbelita, né? Trouxe toda a bagagem dela para cá e eu tenho certeza que vai tornar essa campanha ainda mais bonita nesse ano de 2025. Conta um pouquinho pra gente. Pra mim, assim, é um prazer estar aqui, né? Sempre junto com a Belbelita, desde o iniciozinho, quando tudo ainda era mato. E agora está contribuindo ainda mais nesse novo momento da Belbelita, que é o estúdio. Então, para mim, foi um presente muito grande nessa nova fase. E hoje a gente vai contar um pouquinho, vai resumir um pouquinho da minha história, desde o início, de quando eu descobri o câncer, de tudo. E nessa nova fase que está iniciando na minha vida, nesse novo momento. Ai, que bom. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente... dessa fase, assim, de quantos anos você tinha, como foi receber o diagnóstico, quais foram os primeiros sintomas, como é que estava a sua vida naquele momento? Então, eu recebi meu diagnóstico com 33 anos, né, era nova, não tinha hábito de fazer o autoexame, né, o que é errado, né, deveria já ter esse hábito desde muito nova, a gente precisa ter esse hábito do autoexame desde muito nova, mas enfim, eu não tinha. E na época eu tinha um salão, estava todo vapor na minha carreira, estava no auge da minha carreira e para mim estava tudo bem, tudo fluindo muito bem. Mas foi quando eu senti um nódulo, um carocinho na minha mama direita e aí então eu fui averiguar, investigar aquilo que era. E aí foi onde foi me dado o diagnóstico de um carcinoma grau 2 e aí é onde a minha vida assim virou do avesso, né? Aquilo que parecia estar lindo, tá tudo perfeito. Claro, né? Partes da minha vida estavam perfeitas, outras não. E hoje eu entendo isso. Mas quando eu peguei esse diagnóstico, a primeira coisa que passa na cabeça da gente é que a gente vai morrer, que a vida acabou, que eu vou morrer e não tem mais jeito. Mas assim, eu tentei enfrentar isso de uma outra forma, porque eu tenho um filho, na época ele era muito novo e eu precisava ver o meu filho crescer. Eu precisava ver o meu filho evoluir, precisava ver o meu filho se formar, o meu filho crescer como homem. Era a minha meta, é a minha meta de vida, né? Na época era a minha meta de vida. Então eu busquei forças nisso, primeiramente em Deus, claro. Que se a gente não tiver a nossa fé fundamentada em Deus, nada adianta. E aí eu busquei em Deus essa força e no meu filho, da vontade de ver ele crescer. Então isso me deu uma vontade de lutar pela minha vida. Então não foi fácil, eu fiz 8 sessões de químio, 30 sessões de rádio, tive muitas reações com a químio. E nesse meio ainda eu ganhei de presente um divórcio. Aquilo que eu parecia estar muito bom, não estava. E é isso que eu até ia te perguntar. E como que estava o seu coração nessa época? O que você sentia que estava ruim na sua vida, mas talvez você não tivesse coragem de abandonar, mas que com o câncer você finalmente abandonou? Foi exatamente meu casamento, na época. Aos meus olhos estava bem, mas na verdade a única coisa que estava boa na minha vida era a minha vida profissional. Então a minha vida profissional era uma fuga. Quando eu descobri o câncer, eu percebi o câncer. Eu falo hoje, quando me perguntam, eu falo que o câncer ele veio para me curar. Ele me curou de muitas coisas e uma delas foi essa virada de chave na minha vida no geral, que foi na minha vida sentimental e na minha vida religiosa. Então, assim, ele foi uma virada de chave, onde eu descobri que aquilo que eu achei que fosse um casamento centrado dentro dos princípios e valores que eu acredito, não era. Então, você descobre uma traição, você descobre uma pessoa que não te valorizava no momento que você mais precisava,
né? Então, assim, aquilo fez eu entender que eu precisava mudar e eliminar isso da minha vida. E fez eu entender também que foi uma das colaborações por eu ter adquirido o câncer na minha vida. Não vou dizer que é tudo, claro que não, é uma somatória de coisas, isso foi uma contribuição. Mas eu vi que realmente eu precisava tomar uma decisão na minha vida, porque se eu deixasse essas coisas que me afetavam emocionalmente continuar na minha vida, eu ia morrer. Eu não ia viver, porque você vive um casamento de aparência, você vive uma religião de aparência, você vive uma felicidade de aparência. Então isso na minha vida foi mudando com o câncer. Eu precisei ser destruída por completo, literalmente. Eu mudei fisionomia, eu mudei personalidade, eu mudei corpo, eu mudei mente, eu mudei alma, eu mudei tudo na minha vida com câncer. Então ele veio para me curar disso, me curar o estereótipo, me curar o modo de ver a vida. Então eu tornei aquilo que poderia ser uma maldição para minha vida, né, que muitos acham isso, que o câncer vem como uma maldição, alguma coisa você fez de errado. Não, gente. O câncer muitas vezes ele vem na vida da gente para transformar. E isso só é válido quando você muda aqui. Então, quando eu mudei aqui, que eu resolvi fazer daquilo que poderia ser uma maldição na minha vida, eu resolvi trazer para minha vida como transformação, eu virei a chave. E aí eu lutei. Não foi fácil, eu tive dias e dias. Teve dias que deu vontade de desistir, teve dias que eu não quis lutar pela vida, mas assim... Essa fase até eu acho bacana assim, na sua história, no seu período de químio, né? Uma coisa que te fez avançar muito, né? Não te fez desistir, também foi o esporte. Foi. Você abraçou o esporte. Conta um pouquinho dessa história, dessa fase pra gente. Porque assim, a fase da quimioterapia você sente muita dor. Quem tem fibromialgia sabe o que é, e a dor é muito parecida com a dor da fio. Você pode fazer qualquer coisa que a dor não vai parar. E eu pedalava, né? Eu comecei a pedalar em 2017 e descobri o câncer em 2018, então eu continuei pedalando. Porque eu sempre falo, né, nos vídeos que eu faço, que eu pensava assim, se for para eu sentir dor ficando em casa, eu vou sentir dor pedalando. Porque aí aquilo transformava, eu falava que começou a ser a minha bike terapia. Eu comecei a desenvolver uma força através da bike que nem eu mesma às vezes acreditava. A gente fazia pedais de 100, 150 quilômetros logo depois de uma quimioterapia. Pessoas que às vezes não tinha nada, não conseguia fazer, eu cheia de quimioterapia, acima do meu peso por conta da droga, eu conseguia fazer. Então eu superava aquilo que aos olhos humanos era insuperável. Então Deus me deu uma força assim que eu encontrei na bicicleta que eu nem imaginava que eu fosse ter. Mas o esporte foi fundamental na minha vida, como é até hoje. Eu não deixei de pedalar, não pedalo com tanta frequência mais por conta de outros... 100 quilômetros. Mas de vez em quando eu pedalo 100, 120, entendeu? Mas assim, não deixou de fazer parte da minha vida, porque faz parte da minha história, né? Então, tanto a bike, a academia, a caminhada, isso tudo é introduzido na minha vida. Isso é até comprovado que quando você tem sede de viver, né, vinculado ao tratamento, a sede de viver, a vontade de viver, ela ajuda na cura. Sim. Entendeu? Sim. Então você tinha sede de viver, você não deixou aquilo ali te adoecer, você estava vivendo, você continuou vivendo e vivendo intensamente. É porque a vida... Você mostrou para a vida Exato. Que você queria viver. É porque assim, é um conjunto, né? Às vezes a gente fala, mas Deus vai me curar. Deus cura com toda certeza. Deus faz a parte dele, os médicos fazem a dele, mas eu tenho que fazer a minha. Exatamente. Então hoje eu faço a minha parte. Assim como eu fiz enquanto eu estava em tratamento, hoje eu faço também cuidando desse templo, que é um templo do Espírito Santo de Deus. Então se eu não cuidar dele, como é que Deus vai habitar? Como é que eu vou ter condição de transformar outras mulheres? Que hoje, o meu propósito hoje é esse, é transformar outras mulheres. Por isso essa conexão com a Bel Belita, da transformação. Então como que eu vou conseguir transformar se eu não for transformada, se eu não cuidar daquilo que é a minha saúde, que é o meu carro-chefe da vida, né? Que é o meu corpo, né? A minha mente. Então isso tudo influencia hoje para mim muito forte o esporte.
E eu acho bacana que essa fase que você passou, né, de dor, da separação, do câncer, da superação com a bicicleta, Sim. Te curou, te trouxe a cura, Muito. né? Você começou a representar grandes marcas. Todo ano você recebe muitos convites para representar grandes marcas, fazer palestras. Virou realmente um marco, um propósito na sua vida, né? Levantar essa bandeira da cura. Sim. Né? Que existe vida, por isso que a gente trouxe isso, que existe vida e vida boa. Muito boa. Após o câncer. Muito porque boa. As pessoas pensam assim, existe vida, mas não é a mesma coisa. E aí conta um pouquinho da sua fase enquanto mulher, porque você teve por mais que você não retirou completamente a mama, você teve que fazer um reparo. Sim. Como que foi se olhar e se ver, às vezes, mutilada? Como se foi se redescobrir? Às vezes até falar para algumas mulheres que não sabem que tem direito a isso, né? Essa cirurgia reparadora. Como que foi para você? Então, se ver como mulher assim? Quando a minha médica falou que eu ia ter que tirar parte da minha mama direita, eu fiz a quadrantectomia, eu não cheguei a fazer a mastectomia. Assim, não é fácil, né? Porque é uma parte do corpo da mulher que tem muita representatividade para a mulher, né? Você coloca uma roupa, você se sente, você tem essa região da mulher é onde deixa a mulher mais empoderada, com mais postura. Então, quando eu recebi essa notícia que eu ia ter que mutilar parte da minha mama, não foi fácil. Porém, eu falei, se é para o meu bem, a gente vai encarar. E o que muitas mulheres não sabem é que é por direito nosso, para quem faz o tratamento todo pelo SUS, é de direito nosso a reconstrução da mama, seja ela com prótese, seja ela com apenas a reparação. O meu foi apenas a reparação, porém eu fiz a diminuição da mama, eu tinha a mama mais densa, eu fiz a diminuição da mama, das duas, independente se eu tive o problema só em uma ou em outra, você tem o direito de fazer nas duas. Então eu tirei de uma mama, fiz o enxerto aonde foi feito a quadrantectomia e deu as pences, né? Deixou a mama muito, muito bonita, muito mais bonita do que era antes. Então, assim, como mulher, isso foi uma coisa que levantou muito a minha autoestima. E aonde outras mulheres muitas vezes até desistem, com medo de enfrentar mais uma cirurgia, eu entendo, não é fácil. A gente que passa pelo câncer, químio, rádio, 3, 4, 5 cirurgias, drenos, a gente é furada toda semana, é complicado quando se fala em um processo cirúrgico. Eu fiz, acho que 6 processos cirúrgicos, contando com os do câncer, com as reparações que eu tive que fazer, com as prevenções que eu tirei as trompas e os ovários também, então é complicado. Mas se você está passando por isso e quer fazer essa reconstrução, não tenha medo, é o seu direito, faça porque vale a pena. É todo um processo, né? Não foi fácil enfrentar a cirurgia, claro, mas hoje eu posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje eu me sinto muito mais mulher. Hoje eu devolvi para mim a minha feminilidade, a minha vontade de ser mulher ainda mais, de você poder botar uma roupa e você se sentir bem, poder ir à praia, botar um biquíni e se sentir bem. Então façam, não deixe que o seu psicológico te abale e você desista de fazer. Eu conheço mulheres que eu assisto hoje que já passaram pelo câncer que desistiram de fazer a cirurgia reparadora. E eu sempre motivo, porque eu sei o benefício que me deu. Eu fiquei por 2 anos, faço, não faço, até que eu resolvi fazer. E foi a melhor coisa que eu fiz. E para quem tem dúvida de como solicitar, como fazer esses trâmites para conseguir essa cirurgia, a Sulay ela sempre se disponibiliza para te entregar esse passo a passo. Então, se você não sabe como fazer, tem interesse, pode chamar ela no direct, isso, entendeu? Que ela vai instruir você com todos os passo a passo, com aquilo que você realmente precisa fazer para conquistar e adquirir a sua cirurgia reparadora, ou se de alguém que você conhece e quer também ajudar essa pessoa. E aí veio agora essa parte da profissão, né? A Sulay, ela tem 15 anos de profissão, então a gente fala assim, a gente tem 2 meses, 3 meses aqui de estúdio, isso, né? Mas a Sulay, ela já tem uma bagagem muito grande enquanto cabeleireira. E durante muito tempo ela enterrou, né, esse talento ali. Foi. Devido ao câncer. Então, por
por que você parou de atuar como cabeleireira? Qual foi o medo que bateu na sua cabeça? Então, a primeiro momento, eu fiz uma cirurgia que eu retirei os linfonodos do meu braço. Então foi uma cirurgia muito agressiva. E aí, no primeiro momento, você fica com aquele bloqueio. Você não pode fazer, você não pode... Não, realmente. A gente tem que ter toda uma cautela e todo um cuidado, claro. Porque você foi mutilada de um nível muito alto. Porém, eu acho que o meu maior medo era voltar a atuar como cabeleireira, mas assim, eu na verdade antes eu não sabia nem qual era o meu medo, sabe como? Tipo assim, hoje eu olho e falo, gente, mas qual era o meu medo? Eu não sabia, eu simplesmente enterrei o talento, deixei ali e falei, aí atendi uma cliente aqui, outra ali, e aquilo fui me contentando com aquela vida. Fui me contentando em viver aquela vidinha assim, sabendo que, mesmo no meu inconsciente, sabendo que eu tinha um potencial enorme. Foi quando eu fui para a Europa. Quando eu fui para a Europa visitar a minha família, a princípio eu ia ficar 3 meses. Fui visitar, fui passear. Foi quando eu lá comecei a ver, tipo assim, a atender algumas clientes, a me especializar mais. E eu fui vendo que, falei, não, pera lá, o meu talento não pode ser enterrado assim. E foi a outra virada de chave que deu na minha vida. Foi aonde eu me redescobri. E eu falei, não, eu tenho isso como dom. Deus me deu isso como dom. Porque você ter o dom de ser cabeleireira não é simplesmente você chegar lá e fazer um cabelo. É uma arte. Hoje eu me vejo como uma artista. Eu acho que é arte-terapia, né? É uma arte-terapia. Tanto para quem senta na cadeira, sente a energia de estar sendo cuidado, quanto para você. E eu fui muito privilegiada, porque olha o que Deus fez. Deus me deu Deus permitiu que eu passasse pelo câncer para eu voltar ainda mais forte. Então hoje eu tenho uma bagagem emocional e transformadora enorme, que junto com a questão do cabeleireiro, de você se conectar com a cliente, porque você está encostando no cabelo, você está encostando na cliente, você está mexendo na autoestima da cliente. Ao mesmo tempo eu tenho uma bagagem de vida emocional, eu sei o que aquela cliente está sentindo, eu entendo um pouco do que ela está passando. Então essa conexão, essa energia, essa coisa boa, isso a gente tem trazido pessoas aqui para o estúdio dentro desse contexto. O que é muito bom. O que é muito bom. Então, assim, é uma coisa bem bacana, porque você se conecta com mulheres que buscam transformação. E eu consigo transformar essas mulheres porque eu fui transformada. Então foi aonde eu desenterrei o meu talento, trouxe ele de volta e entendi que esse é o meu chamado. E assim, o que mais foi bacana foi que quando isso começou a amadurecer na minha vida, eu falei com Deus, Deus, eu queria algo diferente. Se for para eu voltar a trabalhar, eu queria algo diferente. Eu queria algo que fosse exclusivo, fosse personalizado. Aí vinha aquela vozinha, mas como? Se salão de beleza é tudo igual, é uma muvuca, é uma fofoca, é um não sei o quê. Eu falava, eu não sei, Deus, mas eu quero assim. Vai acontecer assim. E assim como diz você, eu joguei para o universo. E deixei ver o que acontecia. Foi quando a gente conversando veio essa proposta de eu vim aqui a princípio atender uma cliente, atende seus clientes aqui, tal, não sei o quê. Aí foi onde eu falei, Ellen, então vamos montar um estúdio, você então vamos. E aí foi onde eu falei, olha, mas eu queria que fosse assim e te contei como que eu gostaria que fosse. Você, perfeito, é a minha proposta também. Então o que Deus fez? Deus moveu tudo. Eu lá na Europa, voltei para cá, ele moveu aqui, me moveu e hoje a gente conseguiu se conectar e eu desenterrei esse talento e tô assim com uma nova fase agora na minha vida. E eu acho engraçado até essa questão da superação, né? Não só no sentido da doença, mas da vida. Da vida. Como que você pode falar que hoje, assim, a sua vida hoje em relação à sua vida antes? Que você falou que você estava no salão, você estava muito bem também, estava com o salão bombando, estava crescendo. Mas faz um parâmetro. Eu queria, como que você enxerga que a sua vida está hoje e você enxergava a sua vida antes? Então, quando eu olho para trás, eu achava que estava muito bem, né? Eu achava que estava... porque eu me limitava. O meu bom era aquele
aquele círculo que estava ali, aquele limite. Então, para mim, aquilo ali era extraordinário. Só que quando eu tive o câncer, que eu vi que aquilo ali não era nada, e hoje eu olho para trás e vejo aonde eu tô hoje, onde eu cheguei hoje sozinha, sem ajuda, entre aspas, né, de ninguém. Claro que eu tive o apoio da minha família, né, e Deus primeiramente, amigos ao meu redor também. O que eu quero dizer sozinha é o seguinte: sem um casamento que eu tinha, né, que eu achava que era, e não era, na verdade hoje eu olho para trás e vejo que eu é que era, sempre fui a base, né? Então quando eu olho para trás e falo, gente, é inacreditável. Hoje eu me vejo hoje e olho lá para baixo e vejo assim, que perda de tempo era essa que eu tava ali. Então hoje eu me sinto assim, um mulherão, uma mulher independente, sabe? Uma mulher que realmente tem amor pela vida. Eu amo a minha vida, a cada minuto eu acordo, eu vibro com tudo. Algumas amigas mais próximas falam, você é muito emocionada. Sou muito emocionada, eu vibro com tudo, eu vejo lá na frente, eu quero ter muito sucesso, mas não para ser melhor do que ninguém, porque eu sei que existem profissionais no mundo, profissionais aqui próximos mesmo da gente, muito melhores. Mas o fato deles serem melhores não quer dizer que eu não seja melhor também. E que eu não possa ser melhor tanto quanto, né? Porque na nossa área não tem... As pessoas se veem muito como concorrentes, sabe? Gente, a gente tem público para todo mundo. Eu não me vejo como concorrente de ninguém, nem tem concorrente. Eu tenho aquilo que, tipo assim, as minhas clientes são dentro daquilo que eu sou, assim como o cliente de A é como ele é, e a gente não tem concorrente. Depois que eu passei a entender isso, e bom seria se todos entendessem isso no nosso ramo, vão ver que é muito mais prazeroso trabalhar. Hoje o meu trabalho, ele não é um peso. Antes já foi. Antes eu entrava no salão 6 da manhã, saía 10 da noite, e era pesado, começou a se tornar cansativo, estava bombando, o dinheiro estava entrando, Hoje, a minha carga horária é muito menor e o dinheiro entra 3, 4, 5 vezes muito mais. Por quê? Eu chego no salão às vezes 10 horas, faço a minha atividade física, o meu pedal, que uma das nossas propostas foi essa, cuidar da nossa saúde para poder a gente ter condição de cuidar de outras mulheres. E o lucro é até maior, né? No seguinte, não fez diferença. A gente tem uma primícia aqui no estúdio, que é o acorde para viver. É isso. Então, a gente não acorda para trabalhar, a gente acorda para viver. E o acordar para viver é você acordar, se priorizar, vai fazer uma caminhada, vai andar de bicicleta, vai malhar, vai fazer alguma coisa que te dê prazer e depois vem trabalhar. E isso dá muito resultado, porque a gente chega aqui bem, a gente chega endorfinada, a gente chega pronta para trabalhar, e é onde os resultados eles são melhores, a nossa entrega é melhor, o nosso dia é melhor. Então eu falo que hoje eu sou uma mulher assim, muito mais completa, uma mulher completa no sentido profissional, no sentido emocional, sabe? Não é pelo fato de eu não ter alguém, de eu não estar casada hoje, né? Disso não me faz falta. Claro, a gente sente falta como mulher, até mesmo para as mulheres que passaram pelo que eu passei, porque isso é muito natural, mulheres que começam a fazer o tratamento do câncer e os maridos abandonam e passam pela mesma situação. Né? Isso é muito comum, mais comum do que a gente possa imaginar. Aquelas que conseguem passar com seus companheiros ao lado se sintam privilegiadas e valorizem muito ele, porque é muito complicado. Muitas mulheres passam por isso. Então hoje em dia, eu até brinco que hoje em dia, para eu conseguir ter alguém, o homem tem que ser muito homem para estar ao meu lado, para entender essa mulher que eu sou hoje. Que se prioriza. Que se ama. Isso não quer dizer que o homem não vai ter o papel de homem dele, que eu não vou ser submissa a ele. Porque o modo de submissão que eu penso e que eu acredito é completamente diferente do ser submissa, de ser mandada, né? Não é isso. Que existe o ser submissa e se sujeitar. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o ser submissa, ele não é se sujeitar à pessoa. Exato. Ele é trabalhar realmente a submissão. E isso nem os homens entendem. Exatamente. Entendeu? Então, assim, esse ponto que você tocou, né, de que muitas mulheres têm o abandono dos seus parceiros quando estão em recuperação. Sim. Muitas vezes, essas relações foi um fator que foi forte para causar o câncer. Porque o câncer, ele não é só uma célula que se reproduz mal. Ele é emoção. Ele é algo que está engasgado. Ele é algo daquilo que você não quer mais.
Então, assim, é comprovado que o ambiente, ele intoxica as pessoas. Exato. E adoece as pessoas. Exato. Então, muitas mulheres estão em relações que adoecem, estão em trabalhos que adoecem. E por entender toda essa questão energética das coisas, eu me preocupo muito com o nosso ambiente de trabalho. Exato. Então, quando a proposta foi atendimento individualizado, é porque eu entendo que um ambiente ele pode ser tanto de cura quanto de Exato. E é muito interessante porque as mulheres que procuram a gente, elas chegam aqui exatamente com a queixa de que eu não aguento mais, não aguentava mais aquele negócio de salão, aquela muvuca, que eu me sinto bem. Assim, é unanimidade. As mulheres que entram aqui, elas se sentem bem. É porque a gente emite isso. Exato, então, elas se sentem acolhidas. Pessoas. E muitas vezes mulheres que têm alguma particularidade que não gostaria de falar e de explicar com relação ao cabelo na frente de outras pessoas, aqui ela tem só o momento dela. Então ela pode, se ela tem malopécia, ela pode se abrir comigo e falar o que ela tem. E outra, ela vai falar que a gente não tem o hábito de ficar falando de outras. Não, a gente não tem isso, a gente tem assunto, a gente tem cultura. Né? Aqui o nosso bate-papo é sobre cultura, sobre viagem. Eu acho o máximo isso. Tem dia que eu tô aqui só observando. Aí fica Sulaia e as clientes, porque nossos clientes gostam de viajar. Gostam. E conversando sobre o Louvre, sobre a Torre Eiffel, sobre o restaurante da Emily em Paris. E assim, de como é uma troca gostosa que elas compartilham, porque como a Sulaia também viajou muito, conhece muitos lugares, então fica uma conversa gostosa, que elas gostam de conversar, que elas gostam de se sentir também, assim, participantes daquilo ali. Então acho muito bacana essa troca que você tem hoje. E é isso que é muito legal. Por isso que muitas vezes eu falo assim, quem dera se todos os profissionais da nossa área eles tivessem esse cuidado, esse carinho com as clientes, não só pensar no financeiro. É claro, gente, é o meu trabalho, eu preciso, né, do financeiro para manter a minha vida, é óbvio. Mas eu falo o seguinte, quando a gente pensa primeiramente na cliente, é uma via de mão dupla, automaticamente a gente atrai isso, a gente é bem-sucedida. Então eu demorei para entender isso. Sabe? Foi muitas conversas aqui com a Aline também para entender essa questão do você propor, aplicar, do você mentalizar, de você querer, de você construir, de você o que você quer, você batalhar por aquilo ali e você já tomar posse daquilo. Então muitas vezes a gente brinca, fala, eu preciso disso, aí você fala, não, você não precisa, você já tem. Então você vai começar a andar como se você já tem. Então é a mesma coisa com o câncer. Você quer a cura? Você já tem. Você já tem a cura. É só você batalhar por ela. Mentalizar ela, exatamente. Quando eu fiz isso, e antes eu nem tinha a mentalidade que eu tenho hoje com relação a isso. Mas eu lutei. Então quando eu lutei, por que tem muitos casos que a pessoa descobre o câncer hoje, com uma semana, um mês, a pessoa não aguenta, não resiste e morre? Porque ela desistiu. Ela não teve forças para lutar. E existe uma coisa ainda mais profunda, que além do desistir, ela não tem motivo. Morrer é a única saída que ela tem. Então, assim, eu percebo muito isso e não é papo de internet, não é papo... Exato. Existem estudos que comprovam isso, que as pessoas que, às vezes, não resistem e não conseguem a cura porque era menos doloroso morrer do que mudar a vida. Mudar a vida era um ponto tão forte que elas não iam conseguir mudar e a vida que elas tinham, então morrer era o caminho mais fácil. Porque o cenário que elas vivem, que o que elas viviam, era um cenário que elas queriam se livrar daquilo ali. Mas não tinham força. Mas não tinham forças. Então, assim, ao invés dela mudar o rumo da vida... Não existe tratamento sem o ambiente. É o que eu falo, o ambiente ele pode adoecer ou curar uma pessoa. É isso. E por isso que aqui na empresa a gente resolveu ser, né, uma ponte para cura e não para adoecer. Então, quando a gente batalha pelos atendimentos individualizados, quando a gente coloca sempre uma proposta de alguma causa na frente, todos os anos, né, a Belbelita já tem 3 anos de mercado, todos os anos a gente sempre fazia uma campanha juntamente ao GAPC,
né? Doação de cabelo. Esse ano a gente voltou de novo. E a gente vai falar um pouquinho para vocês também sobre essas campanhas que a gente vai fazer durante esse mês aqui no estúdio, no Outubro Rosa, junto com a Su, né, que agora tá aqui para poder tirar foto com vocês, contar um pouquinho da história dela pessoalmente para vocês. Então, é um convite que eu também quero deixar para você. Vem aqui tomar um café. Ah, não quero fazer o cabelo não, vem tomar um café com a gente. A gente está aqui disponível para conversar com vocês também. Mas nesse período a gente tem uma coisa muito bacana, que é a doação de cabelo. Fala pra gente como que funciona. Então, a gente vai fazer essa campanha de doação de cabelo. Cliente que vier doar o cabelo aqui, ela vai ganhar um tônico, ela vai doar o cabelo, vai ganhar um tônico de crescimento. Vai pegar aí, ó. Esse tônico de crescimento aqui, ó. Então, você veio doar o cabelo, ganha o tônico e vai ter a foto também do nosso mural, né? A gente vai tirar uma foto com as doadoras do cabelo e a gente vai fazer um mural das guerreiras, que a gente vai pendurar, né, todo mundo que doou o cabelo, uma fotinha com a Su, com o cabelinho sendo doado, e todo esse cabelo vai ser doado na FEC ou em alguma outra instituição, mas mesmo na própria GAPC, né? Mas a princípio porque a FEC ela tem um pouco de dificuldade da gente mencionar, né? Não é publi, né? Nada disso, não é parceria. Mas como a Sulay, ela tem uma facilidade de entrada, né, dentro da FEC, então normalmente ela faz a doação todos os anos lá dentro, né, de forma voluntária, não é de forma de usar o selo, nada disso, é de forma realmente muito voluntária, porque a gente recebe cabelo durante o ano inteiro e todos os anos, por ela ter essa representatividade, ela também recebe e doa lá dentro. Inclusive eu já tenho até alguns cabelos que já foram doados no dia a dia, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu faço esse trabalho. Aí elas cortam, me entregam, então o cabelo não tem validade. Então eu tenho já alguns cabelos guardados, inclusive cabelos que vieram de Vargem Alta, de uma loja de Vargem Alta que fez uma campanha que me entregou também. Então, assim, é bem bacana isso, porque as pessoas já se preocupam com isso e já lembram. Então, esse ano a nossa campanha vai ser essa. Veio aqui para doar o cabelo, você vai ganhar o tônico, vai tirar uma fotinha comigo, a gente vai ter o mural, vai ser muito bacana. E depois a gente vai gravar também mostrando a entrega dos cabelos para vocês, qual a instituição que a gente vai entregar, se vai ser no GAPC ou se vai ser na FEC, a gente vai ver qual que tem mais necessidade e a gente vai estar fazendo essa doação. E o interessante é que esse tônico de crescimento, ele substitui o minoxidil. Então, além de tratar, né, a alopécia androgenética, eu tenho alopécia, ele acelera o crescimento do fio. Então, você que quer doar o seu cabelo, pode doar sem medo. Você utilizar o tônico todos os dias, o seu cabelo vai voltar a crescer mais rápido, vai ajudar a acelerar o crescimento para você doar de novo. Depois que estiver grande, ano que vem você vai lá e doa de novo. Então, esse ano a gente vai estar juntamente com a doação de cabelo, a criação do Mural das Guerreiras, a gente vai estar entregando o tônico de crescimento. E tem mais forma de você participar desse Outubro Rosa aqui na Belbelita, que é com a rifa solidária. Essa rifa solidária, a cada R$1 Essa rifa solidária, você pode doar R$1 na rifa, que a gente vai mandar o link, né? O link vai estar por aqui na tela em algum lugar, né? Ou aqui na legenda, ou na bio, dependendo de onde você está assistindo. Esse link da rifa solidária, você vai comprar por R$1, né? Quantas rifas você quiser. E essa arrecadação são 5.000 cotas. Essa arrecadação ela vai ser doada 100% para o GAPC. E aí, isso aí pode ter certeza que essa aí a gente já está acordada, vai ser doada para o GAPC, que é o Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer. Tem em todo o Brasil, a gente vai doar para a nossa unidade local, todo o dinheiro arrecadado com essa rifa solidária. Então, com R$1, você consegue participar dessa rifa. E o que ela vai estar concorrendo ao final, né, do mês de outubro, no dia 31 de outubro. Ou você vai ganhar R$500 em produtos Belbelita, se você for de longe, ou você pode escolher se eu quero R$500 em serviço aí na Belbelita. Fazer uma mecha, fazer uma selagem, enfim, um corte, eu quero guardar para fazer 3, 4 cortes, pode ser. Então, assim, você vai utilizar esse crédito em serviço ou em produtos, você vai escolher. Então, com R$1 da rifa solidária, que você vai encontrar esse link, vai fazer esse pagamento de R$1 no Pix ali, bonitinho, certinho. Compre muitas rifas. Quanto mais rifas você ganhar, quanto mais números você escolher, maior é a sua chance de ser sorteado. E aí, você vai concorrer ou um serviço com a Sulaya,
né? Vai estar aqui sendo atendido pela Su, a nossa embaixadora, a nossa personal, ou também vai levar R$500 em produtos se você for de qualquer outro lugar do Brasil e quiser receber em produtos. Então participe, porque essa causa é muito nobre e a gente vai ajudar a realmente quem precisa. Então é isso, Su. Quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui junto com a gente no Estúdio Belbelita, né? Agora como parceira mesmo do estúdio. Sim. Né? Abraçou a causa já desde o início. Desde o início, né? Você já é a borboleta do estúdio, né? Que representa essa transformação, essa vida que rompeu o casulo e se transformou numa borboleta linda. E eu tenho muito orgulho de ter você aqui, né, hoje no estúdio, fazendo parte dessa construção dessa nova fase. Bom, eu me sinto lisonjeada, privilegiada, e ao mesmo tempo eu me sinto assim com a responsabilidade também de poder mostrar para outras mulheres que estão passando por isso, que estão passando pelo câncer de mama ou por outro tipo de câncer, e de mostrar que existe uma vida, existe vida após o câncer. Olha a vida que eu tenho hoje. Não foi fácil chegar até aqui, claro, mas existe possibilidade, é só batalhar, é só, né, porque hoje as pessoas me olham bem, tem gente que nem diz que eu passei pelo que eu passei. Não foi fácil, foi uma jornada, mas é não desistir, não desistir. Na minha vida, desde que eu virei a chave, comecei a lutar pela minha vida, desistir não era opção. Né? Você pode tropeçar, você pode cair, mas você vai se levantar. Não foi fácil, teve coisas que eu tentei que deu errado, teve coisas que eu tentei fazer, eu tentei mudar, não deu certo, mas eu não desisti. Né? Então eu lutei, tinha dias que eu queria desistir, mas eu não desisti, tinha dias que eu quis chorar, eu chorei, botei pra fora, enxuguei as lágrimas e voltei. Então tem uma vida linda depois do câncer. As mulheres que acham que a vida acabou, pelo contrário, usa isso para fazer a sua vida se ressignificar, para a sua vida ser melhor, porque hoje a minha vida é muito melhor. Hoje eu amo a minha vida de um nível que eu não sei nem como explicar. Então, assim, a minha vida é muito, 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 muito melhor hoje. Hoje eu sou uma outra mulher. Aquela Sulaia de anos atrás, ela morreu, sabe? Para dar vida a quem eu sou hoje, para dar vida a essa Sulaia. Não cabia. Não. Aquela Sulaia não cabia na vida que você tem hoje. Não, de forma E eu sempre alguma. falo isso. Ela né? é muito pequena para quem eu sou hoje. Quando você vai dar um salto quântico, né? Você tem que fazer igual a cobra, fazer igual o caranguejo, fazer igual... Os animais fazem isso muito bem. É deixar a carcaça para trás e mudar para uma nova. Não tem como você levar. Não. Então, você só consegue mudar de vida quando o seu velho eu fica lá atrás e ele morre. E se você quiser participar da nossa campanha de Outubro Rosa aqui do Estúdio Belbelita, você pode participar de duas formas. Ou você pode doar o seu cabelo, né? A gente está arrecadando cabelo nesse período para ser entregue nas instituições de apoio ao câncer. Ou você pode participar da nossa rifa solidária. Com apenas R$1 você pode comprar uma rifa ou quantas rifas você quiser, né? Escolhe lá o seu número. O link vai estar aqui em alguma parte nessa tela ou na bio. Você coloca R$1 e aí você vai escolher o seu número e você vai concorrer a R$500 em serviço aqui no estúdio ou em produtos da Belbelita. E vai ser entregue em qualquer lugar do Brasil gratuitamente. Ou seja, com R$1 você escolhe ajudar e ainda receber uma premiação muito, muito bacana. Então é isso, eu quero agradecer a presença da Sulaia aqui, né? Mais um ano nesse Outubro Rosa, o primeiro de muitos. Sim, e primeiro de muitos. Espero que você participe com o coração e que venha aqui tomar um café com a gente, fazer parte desse Mural das Guerreiras e, de alguma forma, a gente quer contribuir e ajudar na sua vida e transformar mulheres que precisam nesse momento de apoio, de transformação, de conversa, de um ombro amigo. E entender que aqui no estúdio a gente não só faz cabelo, não só faz cabelo. Só cuida de um cabelo, não só faz A gente mechas. constrói relações genuínas com as nossas clientes. É isso. É isso. Até mais. Tchau.